O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: Se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Meios para conservar a graça de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Para a salvação não basta a resolução de não mais ofendermos a Deus. É indispensável também empregar os meios para isso. Estes são: o evitar as ocasiões, a frequência dos sacramentos, a oração mental, a devoção à Santíssima Virgem. É sobretudo necessária a oração contínua, recorrendo sempre a Jesus e Maria e invocando os seus santos nomes, especialmente no tempo das tentações. Quem fizer assim, certamente se salvará. Quem não o fizer, certamente se condenará. Quantos estão agora a arder no inferno, apesar da boa vontade de se salvarem? É necessário, a quem quiser verdadeiramente salvar-se, robustecer e renovar continuamente a sua resolução de nunca mais se separar de Deus, repetindo muitas vezes esta máxima dos santos: antes perder tudo que perder a Deus. Mas não basta só a resolução de o não perder mais, é indispensável também empregar os meios para o não perder. O primeiro meio é evitar as ocasiões. O que não procura evitar as ocasiões do pecado, especialmente no tocante aos prazeres sensuais, cairá necessariamente no pecado, ainda que tenha feito 1000 propósitos e 1000 promessas a Deus. Demonstra-o cada dia a desgraça de tantas pobres almas, caídas por não terem evitado as ocasiões. Pelo que São Filipe Neri dizia: na guerra com os sentidos só são vencedores os medrosos que fogem. O segundo meio é a frequência dos sacramentos da confissão e da comunhão. Casa que se varre muitas vezes não pode deixar de ser asseada. A confissão conserva a alma pura, e alcança não só a remissão das faltas, mas também a força para resistir às tentações. A comunhão é chamada pão celeste, porque, assim como o corpo não pode viver sem o sustento terrestre, assim a alma não pode viver sem este alimento celeste. Eis porque Jesus Cristo disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pelo contrário, a vida eterna é prometida ao que come muitas vezes este pão divino. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O terceiro meio é a meditação ou oração mental. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. O que não perder de vista as verdades eternas, a morte, o juízo, a eternidade, não cairá no pecado. Na meditação Deus nos ilumina, fala conosco e ensina-nos o que temos a evitar e o que temos a fazer. Numa palavra, a meditação é essa doce fornalha na qual se acende o fogo do amor divino.
Na minha meditação se acendeu o fogo. Salmo 38. Versículo 4. Enfim, como já muitas vezes se tem observado, para nos sustentarmos na graça de Deus, é absolutamente necessário rezar e pedir as graças de que temos necessidade. O que não pratica a oração mental, dificilmente reza. E não se rezando, é certa a perda. É preciso, portanto, empregar os meios para nos salvarmos e passarmos uma vida regrada. Pela manhã, ao levantar, depois do sinal da cruz, façamos os atos cristãos de agradecimento, de amor, de oferecimento e bom propósito, como uma oração a Jesus e a Maria, para nesse dia nos preservar do pecado. Façamos depois a meditação e assistamos à missa. No correr do dia façamos uma leitura espiritual, uma visita ao Santíssimo Sacramento e à Divina Mãe. À noite rezemos o terço e examinemos a nossa consciência, indagando se o Senhor pode estar contente com o modo como nos comportamos durante o dia. Devemos sobretudo pedir sempre a Deus a santa perseverança e especialmente na hora das tentações, invocando então mais frequentemente os santíssimos nomes de Jesus e Maria, enquanto persistir a tentação. Se fizerdes assim, ficai certos que vos salvareis. E se não o fizerdes, tende a certeza de que vos condenareis. Quantos ardem agora no inferno, porque junto à boa vontade de se salvarem não dirão o uso dos meios necessários. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.